A Glória e eu combinamos um jogral. Então, nós dividimos tarefas aqui. Eu vou começar com a leitura de um texto, depois vou passar a palavra para a Glória. Então, não batam palmas quando eu terminar, tá? Mesmo estando assim, maravilhoso o meu texto, resistam, não batam palmas, tá? A gente tem que rir, né? Tá tanta choradeira aqui hoje que a gente tem que rir um pouquinho, né? Bueno, então eu coloquei ali como título apropriação das redes sociais e também submissão às redes sociais por alguns movimentos de resistência. E me apresentando, eu coordeno o grupo de pesquisa Discurso, Arquivo e Autoria, ali da URGS, e também o GEPAD, Grupo de Estudos e Pesquisas em Análise do Discurso, que a gente está tentando manter ainda como sobrevivente, porque nós somos ex-alunas da URGS, do PPG Letras da URGS, e cada uma em algum canto já com seus grupos de pesquisa, mas a gente ainda tem o laço, né? Bom, esse trabalho é uma prévia esse texto é uma prévia de um trabalho conjunto que está tomando corpo. Em virtude do tempo curto, vou me limitar a algumas pinceladas. Em textos anteriores, já apresentei algumas análises mais otimistas sobre o uso da internet por movimentos sociais de resistência, ou também alguns textos menos otimistas, mostrando funcionamentos de discursos reacionários presentes na sociedade, no âmbito da internet, principalmente nas redes sociais. E lá também já discuti alguns aspectos teóricos e metodológicos, como diferenças de sentido entre arquivo num sentido mais teórico e arquivo num sentido mais metodológico, relação de arquivo com memória de arquivo e com memória discursiva, com formação discursiva e etc. A proposta desse trabalho aqui é apresentar modos como alguns movimentos de resistência feminina à dominação política e econômica, e também político-econômica, tomam a palavra em redes sociais digitais. Se, por um lado, a internet possibilita formas variadas de circulação de discursos de resistência e potencializa o alcance e o retorno, por outro, o impacto da internet em nossa sociedade impõe a presença dos movimentos na grande rede e a submissão ao seu funcionamento. Importa-nos observar como ocorre o imbricar do político com o tecnológico e atentamos para os movimentos de constituição histórica, de produção localizada, espacial e ideologicamente, e de circulação virtual pela via das redes sociais digitais. Tomamos os arquivos de tais movimentos na rede como uma materialidade da história, pois trata-se de um dispositivo político passível de interpretação das práticas discursivas, caiu tudo aqui. Voltou. Das práticas discursivas e das tomadas de posição. E analisamos a sua configuração, a relação entre arquivo e memória pelos processos de arranjo, desarranjo e rearranjos de fronteiras, de articulações e discursos, os lugares ocupados pelos sujeitos internautas e sua inscrição ideológica, e as relações de aliança e de enfrentamento entre posições. Assim, a partir do intervalo contraditório entre os objetos de estudo, as materialidades com que nos defrontamos e as inquietações teóricas que nos mobilizam, enfrentamos, mediante gestos de análise, a suposta evidência do arquivo, na tentativa de compreendermos como os discursos de resistência se constituem na submissão e na apropriação da tecnologia própria das redes sociais. Assim, este trabalho parte da importância da internet na produção, circulação e acesso a discursos de diferentes movimentos sociais que podem furar a saturação da mídia hegemônica de sentidos pré-determinados pela ideologia dominante e pelo capital. A proposta é observar algumas ações de coletivos, de grupos de internautas e mesmo de ações individuais, através de meios alternativos, possibilitados pelas tecnologias digitais de comunicação e informação. Com a apropriação da tecnologia, esses movimentos coletivos e mesmo internautas individuais ampliam a ocupação do ciberespaço e, assim, as possibilidades de transformação social.
Como disse em outro momento, a circulação, antes limitada a redes menores, a pequenas comunidades, hoje é potencializada. Por exemplo, como o Peixe fez análise de panfletos distribuídos, hoje a gente tem essa dimensão imensa da internet, que a internet possibilita. E a possibilidade de entrar nessa grande rede de significantes, fazendo circular vozes outras que não as parafraseadoras do discurso da ideologia dominante, tem permitido a divulgação em grande escala de discursos de resistência, ultrapassando fronteiras geográficas e econômicas. Diante da estrutura rizômica e interativa, a crescente informacionabilidade e o alcance oferecido pela rede, os movimentos sociais e indivíduos procuram apropriar-se da tecnologia como uma forma de interação social e de ativismo político e cultural. A internet apresenta-se como um espaço da organização, da produção e da reprodução de uma nova economia capitalista, mas é também usada como uma base organizacional e comunicacional de novos movimentos que lutam justamente contra essa produção e reprodução capitalista. Há uma apropriação do que é da ordem do capitalismo para andar numa via inversa. Então, como eu falei antes, já apresentei algumas análises otimistas, outras pessimistas, hoje eu volto ao otimismo. A rede se tornou um espaço público fundamental para o fortalecimento das demandas dos atores sociais, como forma de contornar a desigualdade de poder econômico e, portanto, tecnológico das comunicações. Por ela, internautas podem assumir e apresentar uma série de papéis: cidadão, militante, editor, distribuidor, consumidor, etc., superando, por vezes, barreiras geográficas e econômicas. A autogestão e a autoedição a menor custo, com maior autonomia e com o aperfeiçoamento dos atores em relação aos instrumentos tecnológicos, eu gostaria de citar o que eu aprendi muito orientando a Paula Daniele Pavan, que trabalhou com a cultura digital, e com justamente o projeto, na época em que o Gilberto Gil era ministro do Lula, ministro da Cultura, no projeto não só de levar as tecnologias para os lugares onde não havia a rede, enfim, mas também de promover a apropriação da tecnologia pelos sujeitos e como foi difícil esse trabalho. A tese da Paula é bastante pessimista, porque ela analisou justamente quando não dava certo, né? Então, havia todo um discurso oficial de tecnologia para todos, internet para todos, agora as pessoas podem filmar a sua própria realidade, e nas análises ela observava, a gente queria, mas aí a internet não funcionou, então, a gente teve uma reunião lá, mas aí tinha gente que não sabia mexer, né? E nós sabemos dos nossos colegas aqui que têm trabalhado na contramão disso, né, justamente tentando possibilitar o acesso a sol. É um exemplo para nós, né? Então, essa autogestão, autoedição a menor custo, com maior autonomia, com aperfeiçoamento dos atores em relação aos instrumentos tecnológicos, tem permitido a criação de iniciativas de intervenção social, com o aproveitamento de meios alternativos de divulgação. Os sujeitos em posição de resistência têm explorado nichos de público internauta com os mesmos interesses e possibilidades de produção colaborativa. Produções são publicadas em sites de relacionamentos, em blogs, em outros espaços, tanto para divulgação como para a própria mobilização offline. A postagem de documentos apresenta para os militantes a possibilidade de fazê-los circular de maneira mais rápida e econômica, dando maior visibilidade e permitindo mais amplo acesso. E assim, os discursos de militância passam a circular numa nova ordem geográfica que é própria do ciberespaço. Nesse sentido, é preciso considerar o ciberespaço como um ponto de vista histórico, que envolve não apenas os mecanismos da internet, que é a sua base técnica, mas principalmente os sujeitos envolvidos e as condições históricas de produção, articulação,
determinação, circulação e acesso. E a internet, então, já não pode ser concebida como um simples repositório, deve ser observada em seus inconstantes e descontínuos movimentos. Uma rede de resistência precisa ser apresentada como democrática, possibilitando dar voz a todos, a Paula analisou justamente esse todos, os que compartilham dessa resistência, ou seja, delimitam-se aí os lugares ocupados, as identificações possíveis. E é a partir dessa delimitação que o site pode ser concebido, então, como arquivo. Cada um dos arquivos discursivos que compõem o nosso trabalho, esse que eu estou trazendo, carrega em si o espaço do contraditório. Quando nos colocamos diante da análise dos arquivos empíricos por nós escolhidos, somos instados a refletir sobre o que pode significar resistência para esses sujeitos internautas. Do lugar em que nos escrevemos e do qual interpretamos, tentamos compreendê-la também enquanto resposta a processos que visam não só a denúncia de dominações político-econômicas, mas também a apresentação de alternativas, de modos de funcionamento social. Sempre lembrando do Fórum Social Mundial, um outro mundo é possível. Os sítios virtuais que compõem as redes sociais revelam disputas e tensões permanentes. Interessa compreender aqui o imbricamento do político com o tecnológico e as relações que se estabelecem no batimento entre os discursos institucionalizados e as vozes que os contestam. A partir de um almejado hermetismo discursivo, exercido pelo lado das instituições, outros discursos se posicionam como resistência e se constituem contraditoriamente, ou seja, onde parece que tudo já foi dito, novos sentidos brotam. Sobre estas brechas, em que se produzem outros sentidos, sites e fanpages angariam seguidores em grande escala, que através de identificação imediata sentem-se representados. E aí eu trago 3 exemplos, que eu não vou apresentar as análises aqui pela questão do tempo, mas cria expectativa para a publicação depois, né? Que são esse primeiro, que é o que eu tenho analisado, que, nesse caso aqui da Linhas do Horizonte, que é um coletivo de bordadeiras de Belo Horizonte, que tem ganhado, inclusive, espaços da grande mídia, e que se utiliza bastante da fanpage, do Facebook, tanto para chamar para cursos, para atividades e para propagandear outros coletivos de bordadeiras que estão surgindo em todo o país. E aí, acho muito linda essa imagem aqui, que são várias mulheres trabalhando sobre um mesmo tecido. Não sei se vocês lembram, foram elas que fizeram aquela toalha da Dilma, elas estão fazendo o tapete infinito do Lula, e também fizeram uma espécie de um panô para o José Genuíno. Esse aqui é do bordado infinito do Lula. Cada bordadeira faz um pedacinho e elas vão costurando os pedacinhos. Bom, a gente tem aqui um jogo entre o offline e o online, porque essas mulheres elas precisam entrar na rede, mas ao entrar na rede elas levam aquilo que é do manual. E a gente tem um retorno, hoje em dia, ao manual, ao concreto, ao que foge do virtual. Então, há um jogo muito interessante por parte desses grupos de bordadeiras que estão espalhados pelo país, e eu estou começando a me inserir nesse grupo, de um retorno a nós mesmas. Ou seja, entramos na rede, nos tornamos sujeitos na rede, como a Solange tinha falado antes, há um outro funcionamento ali em que nós nos inscrevemos como sujeitos, mas também há uma necessidade de um retorno daquilo que é de fora da rede. Então, o meu trabalho tem sido nesse sentido, de analisar esses discursos das bordadeiras. O segundo que eu trouxe é o trabalho da Maria Daniela, que é minha orientanda, que está aqui,
ela está analisando diversos sites, fanpages e também alguma coisa de Twitter de mulheres que discutem o feminino, o feminismo e a política. E aí nós selecionamos esse grupo aqui, que é formado pela Poli, a Mari Messias e a Clara Averbuch. E elas criaram um site chamado Lugar de Mulher, que é para debater questões femininas. E também para propagandear, isso é um outro ponto que também está interessante de fazer análise, como que uma remete à outra, né? E elas ocupam 3 espaços que eu tentei colocar aqui. Acho que ficou legal essa forma de colocar, porque mostra a ideia do excesso, do estar presente em vários lugares. Então, é no Face, no site e no Twitter, ao mesmo tempo trazendo tantas discussões que precisam estar presentes, porque justamente não estão na grande mídia. E o último, que também é de uma orientanda, que é a Carla, que também está aqui, que é o perfil individual agora no Instagram da Neide Rigo, que é uma nutricionista. Ela é conhecida pelo trabalho com as PANCs, as plantas alimentícias não convencionais, e pelo uso da tecnologia para dar voz à cultura alimentar brasileira, constituída principalmente por uma memória indígena, negra e cabocla, como forma de resistência ao consumo capitalista. Bom, são diferentes propostas e diferentes perspectivas para se falar em resistência. E eu sempre lembro resistência em relação ao Fórum Social Mundial, que é justamente esse espaço em se pensar outros mundos possíveis a partir de diferentes posicionamentos sobre diferentes coisas, mas sempre com um foco que é na direção contrária ao da mídia hegemônica. Ou seja, pensar o político, como a gente está pensando hoje aqui diante do horror que a gente está vivendo na política, é pensar também que a política pode nascer desses gestos políticos, né? E agora estou falando de política partidária mesmo. Essa reinvenção das esquerdas podem acontecer justamente a partir desses gestos. E aí eu cito como exemplo essa foto aqui, que mostra as mulheres com as suas histórias, produzindo e reproduzindo e trazendo uma voz feminina, e lá com as ações coletivas, como no caso da Neide Rigo, que oferece cursos para merendeiras, enfim. Às vezes parece que a gente está apenas lidando com diferentes materialidades ou com diferentes interesses, mas da perspectiva que nós trabalhamos no nosso grupo, do discurso arquivo-autoria, é pensando nesse pequenininho de cada espaço que a gente pode, de novo, reconstruir formas de pensar os movimentos de esquerda. Obrigada.